E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui as nossas aulas de relatividade restrita. Bom, a gente está aqui, se eu não me engano, na aula número 5 de relatividade restrita, certo? Essas notas de aula, elas começam na página 212, tá, das minhas notas de aula. Então lembrando que se você começou agora a assistir essas aulas, as minhas notas de aulas elas estão disponíveis no site, que é www.atomobrasil.com.br, e também os áudios, né, as aulas cast, chamo de aula cast, e as videoaulas também são disponíveis lá, legal? Então essa é a aula de relatividade restrita, relatividade especial, da disciplina de Física 4, e vamos lá, vamos continuar a nossa aula, tudo bem? Então vamos lá. Bom, eu terminei a aula passada falando sobre velocidade relativa, né? Então eu queria fazer o quê? Eu queria mostrar para vocês como que é essa transformação de velocidades entre referenciais, né? Então, se você não viu a aula passada, dá uma volta lá, pega o vídeo passado, tá? E vê o finalzinho pelo menos em que eu mostro para vocês o que eu estou querendo dizer aqui. O que é o referencial S, que é o referencial meu, por exemplo, né? O referencial S' com o referencial em movimento, com a velocidade relativa com relação a S. E o que eu vou fazer é mostrar essas transformações de velocidades para um ponto P, né? que tem uma certa velocidade com relação ao referencial S, que é o meu referencial, e tem uma certa velocidade com relação ao referencial linha, que tem um movimento relativo. E essa velocidade, né, não vai ser a mesma que o referencial S vai medir, vai ser diferente, vai ser a velocidade V', tá? E o que eu estou fazendo aqui, de novo, sem perda de generalidade, é fazer um boost na direção X. Então esse movimento relativo, ele é só um movimento relativo na direção X, certo? Então eu tenho o referencial S, e o referencial S' é o referencial que está indo para lá com velocidade V na direção X. E o meu ponto P aqui, que pode ser uma partícula, né, uma partícula com uma certa massa, né, com todas as suas características, ele vai estar se movendo com uma velocidade V com relação a mim e V' com relação ao referencial linha, certo? Então, isso é uma revisão rápida e de flash do final da aula passada. Legal. Então, voltando aqui para a nossa aula, né? Eu tenho aqui de novo os meus marcadores, né? Logo aqui em cima eu tenho meus marcadores que vão dizer para a gente as partes importantes, pelo menos, das notas de aula em que eu tenho que olhar, tá? É importante, né, o aluno ler as notas de aula, né, refazer as contas e também procurar na bibliografia, né? Então lá também no site está a bibliografia do curso, dos livros que eu utilizei para montar essas aulas aqui. Então vamos lá. Veja, né, eu já estou partindo aqui do final da aula passada, então aqui vai ser um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu bastante coisa aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho um referencial S, um referencial S' que está se movendo para lá com uma velocidade V, né, uma velocidade só na direção X, esse V maiúsculo X. Como é só uma velocidade na direção X do referencial S', eu vou chamar só de V, pura e simplesmente, tá? Então não tem decomposição aqui. Então essa velocidade é V, é um boost na direção X, né? Lembra que beta, que está logo aqui em cima, ele é V sobre C, esse Vzão sobre C, tá? Olha, qual que é a diferença entre V minúsculo aqui e o V maiúsculo? O V maiúsculo é a velocidade relativa do referencial, tá? E o V minúsculo é a velocidade da partícula ou do ponto com relação ao referencial S ou com relação ao referencial S', tá? Veja, a velocidade V, né, ela é dx dt na direção x, dy dt na direção y ou na direção j, né, nesse caso aqui, e dz dt na direção k, né? Com relação ao referencial linha, né, a velocidade V' ela vai ser dx' dt' na direção x, dy' dt'. Lembrando que agora
tanto posição x, y e z como tempo, né, também se modifica entre referenciais. Tá? Bom, então o que eu quero descobrir aqui? O que eu sei? Eu sei qual que é a velocidade dessa partícula com relação ao referencial S. Eu sei o quanto vale V minúsculo, né? V minúsculo, vetorzinho. Então eu sei quanto vale Vx, quanto vale Vy, quanto vale Vz. O que eu não sei e eu gostaria de descobrir? Quanto vale Vy', Vx' e Vz', ou seja, eu quero descobrir quanto vale V', que é essa nova velocidade. Tá? Então eu tenho aqui, né, Vx', que vale dx', dt'. Dx' eu sei como que é a transformação. Né? Quanto que é a transformação? É gama menos beta-c dt mais dx. Né? Lembra que essa própria transformação das coordenadas é a transformação relativística de coordenadas. Então, x' é gama e depende de t e x. Né? T', gama, depende de x e t e por aí vai. Né? Então, as variações são essas. Aqui é só conta de somar e multiplicar, então não vou entrar em detalhes aqui. O resultado é o quê? O resultado é que o meu Vx', que é a velocidade da partícula com relação ao referencial linha, né, vale Vx menos V, 1 menos V sobre C quadrado, Vx. Tá? Então note que a nova velocidade, pelo menos a nova componente na direção x, que é a direção do boost, né, da velocidade da partícula, ela depende da velocidade em x com relação ao referencial s e depende da velocidade relativa v. Né? Então vale aí, ó, Vx menos V, 1 menos V sobre C quadrado, Vx. Legal? Beleza. Lembrando de novo, o boost é na direção x. Eu não estou fazendo aqui uma transformação de velocidades para um boost em qualquer direção. Tá? Porque para qualquer direção, a expressão não seria tão simples do jeito que está aqui. Tá? Bom, a componente na direção y. Veja, Vy' é igual a dy' dt', certo? Tudo medido com relação ao referencial linha, lembrem-se disso. Tá? A componente y da partícula ela não muda, lembra que o boost é na direção x, né? E as componentes das posições na direção perpendicular ao boost, se o boost é aqui, na direção x, perpendicular ao boost é y e x, né? Essas direções elas não se alteram. Eu não tenho variações nessa direção. Então, dy' é próprio dy, certo? O tempo muda. Agora, o tempo muda e depende, né, tanto da velocidade relativa como do tempo no referencial s e nas posições no referencial s. Tá? Então, a expressão para velocidade ou para a componente da velocidade, ela vai ser Vy', que é a velocidade lá na direção y com relação a s. E agora eu vou ter um fator de mudança, que é esse gama menos 1v sobre c quadrado vx. Então, note que a velocidade em y ela também altera. Então, apesar do boost ser na direção x, certo? A velocidade nas direções perpendiculares ao boost, elas também se alteram. Tá? Então, essa é um resultado importante aqui para a gente poder compreender como que funcionam essas somas relativísticas de velocidades. Então, essa velocidade da partícula P, que tinha componente Vx, Vy, Vz, lá no referencial linha, ele vai medir um Vx', um Vy' e um Vz'. Em todas essas coisas vão se alterar. Tá? Com relação a z, mesma coisa, né? A mesma conta, inclusive, a gente tem Vz, gama 1 menos V sobre C quadrado, Vx. Tá? Então, essa é a maneira com que eu vejo a transformação de velocidade de uma partícula com relação ao referencial, né? E como agora eu consigo transformar essa velocidade, né, desse referencial para aquele outro referencial que está em movimento, que está indo para lá com velocidade v com relação a mim. Tá? Legal. Daí agora, o que eu tenho que fazer? Bom, alguém pode se perguntar, qual que é a transformação inversa? A transformação inversa é a seguinte: a informação que eu tenho agora
é que eu sou, por exemplo, o referencial linha. Eu sou o referencial S'. Então, eu meço, né, as propriedades dessa partícula no meu referencial. Então, eu conheço, por exemplo, quanto é o Vx'. Agora, o referencial S, com relação a mim, está indo para lá com velocidade menos v, certo? Então, a transformação inversa é uma troca de sinal nessa velocidade relativa. Quando estava indo para lá era a velocidade v, como está indo para cá, o s é menos v, certo? Então, ao invés de fazer toda a conta de novo, o que você pode fazer, né, e você pode fazer em casa, a mesma coisa que eu fiz, só, né, mudando aí a velocidade relativa, você vai notar agora que para eu escrever Vx em função de Vy, né, eu vou trocar o sinal da velocidade relativa. Então, o resultado é o que Vx vai ser Vx' mais V, 1 mais V sobre C quadrado Vx', Vy vai ser Vy' sobre gama 1 mais VC quadrado Vx', e o Vz vai ser Vz' sobre gama 1 mais V sobre C quadrado Vx'. Note também que a velocidade na direção x ela se transforma de maneira diferente com a qual a velocidade na direção y se transforma, certo? Veja, tudo isso sai, né, dos processos de transformação relativísticos que a gente viu até agora, né? Sai naturalmente essa expressão aí, certo? Lembrando que a gente está fazendo todo esse trabalho aqui para poder juntar, né, mais para frente, o eletromagnetismo, que é aquele problema, lembra, da velocidade relativa, porque a velocidade da luz ela tem que ser igual em todos os referenciais, né? Então, se o referencial se move com velocidade v, eu tenho agora uma partícula, que é essa partícula luminosa, um fóton, ou uma onda eletromagnética que viaja a c, ela, nos seus devidos limites, tem que ser c também com relação a qualquer referencial, né? Lembram disso? Então, veja, né, que se eu exploro um pouco os limites, né, dessas expressões que eu acabei de chegar aqui para vocês, né, veja o seguinte, olha, as transformações de Lorentz, elas são essas daqui. X' é igual a gama menos beta ct mais x. Ct' é igual a gama ct menos beta x. Y' é igual a y. E z' é igual a z. Eu estou aqui na página 213 das minhas notas de aula. Legal? Tá, a gente chegou nessa expressão. Lembre que essa expressão para transformação de coordenadas é uma expressão para um boost na direção x. Então, o referencial linha e todas as suas coordenadas está indo para a direita com velocidade v. Tá? Se estivesse indo para a esquerda, seria uma troca de sinal da velocidade. A velocidade entra onde aí? Entra no beta. Beta é v sobre c. Tá? Agora, note os limites. Para baixas velocidades, o que são baixas velocidades? São velocidades relativísticas, não são velocidades relativísticas, certo? Comparadas com a velocidade da luz. Então, quando v é muito pequeno comparado a c, a razão beta, que é v sobre c, ela é muito pequena, né? Ela é próxima de zero. Por quê? Ó, veja, a velocidade da luz, que a gente mede aqui no nosso dia a dia, é de 3 vezes 10 a 8. 3 mais 8 zeros metros para cada segundo. As velocidades do nosso dia a dia, qual que é a velocidade de um carro? 100 km por hora. 100 km por hora comparado com a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, né? Ela é muito pequena. Então, a razão beta ela é muito próxima de zero. Lembrem que se beta tende a zero, é próxima de zero, gama, que é o fator de Lorentz, ela vai para 1, né? Que é o menor valor que ela pode ter. Gama pode ser 1 para a velocidade zero e pode ir para o infinito, para a velocidade próxima à velocidade da luz. Né? Então, para quando beta é igual a zero e gama tende a 1, né? Veja que as transformações agora, x', gama vai a 1, beta tende a zero, vai dar x menos vt. Olha, e t' é igual a t, y' é igual a y, z' é igual a z. Olha que interessante.
E que bacana, né? Porque a gente fez todo esse trabalho gigantesco e aparentemente as contas que a gente fez até agora, baseada nos postulados de Einstein, lembram? Os postulados de Einstein que são dois. As leis da física são iguais em todos os referenciais, né? O que quer dizer que todo experimento que eu fizer idêntico num referencial, eu tenho que ter os mesmos resultados que se eu fizer em outro referencial inercial. Segundo, que a velocidade da luz ela é igual para todos os referenciais, certo? Beleza. Então, nessa expressão aqui, nessa aproximação para baixas velocidades, a transformação que eu recupero é a transformação clássica, que é a transformação galileana. Lembra? Na nossa primeira aula lá de relatividade, eu mostrei essas transformações aqui. Em que o tempo, veja, T' é igual a T. O tempo ele é absoluto para velocidades baixas, ele é igual para todos os referenciais, certo? Então a nossa transformação até agora ela está se ajeitando, né? E ela está chegando num resultado que a gente, né, esperaria para velocidades baixas. O outro resultado é com relação à soma de velocidades. A gente acabou de chegar nessas expressões aqui, né? Para Vx', Vy' e Vz'. Veja, para a mesma aproximação, ou seja, beta tendendo a 0, e gama tendendo a 1, o que eu recupero é exatamente a transformação relativística ou a soma de velocidades clássicas galileanas. V' é igual a V menos Vzão. Pura e simplesmente, certo? Que é o que a gente, de novo, recuperou lá na primeira aula e é o que vocês também aprendem logo em Física 1. Né? Logo em Física 1 vocês já aprendem essa relação de transformação. Certo? Então veja, eu acho que até agora a gente aprendeu bastante coisa aqui, né? A gente viu uma quantidade gigantesca, de informação e de transformações. A gente chegou em várias expressões para a transformação relativística. E eu não dei muitos exemplos para vocês, certo? Por quê? Porque os exemplos eu estou deixando para a lista de exercícios, que também está disponível no site, né? As listas de relatividade estão lá. Tá? Só que eu quero aqui dar um sabor, fazer uma demonstração rápida de como é importante a relatividade, mesmo para o nosso dia a dia, para poder explicar coisas que não são tão fáceis de entender. Né? E se a gente não compreende com relatividade, elas são inexplicáveis, elas parecem mágica, parecem algo que não poderia acontecer. Tá? Então esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui é um exemplo muito conhecido, né, em relatividade, que eu estou chamando de exemplo 1, né, que é o tempo de vida e a detecção de partículas chamadas muons. Tá? Então olha o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, né? Vou resumir bastante aqui o nosso problema. Eu tenho partículas que estão chegando na Terra a todo momento. Né? A gente está nessa esfera, né, que tem uma órbita em torno do Sol. O Sol é uma bomba gigante que está expelindo, através de reações de fusão nuclear em todo o espaço, né, interestelar, um monte de partículas carregadas e com alta velocidade. Né? Então, na hora que o Sol, né, emite esse monte de partículas em todas as direções, está chegando na Terra também uma certa quantidade de partículas, esses raios que chegam na Terra de altas velocidades. Que geralmente são partículas alfa. Né? Partículas alfa são núcleos de hélio de alta velocidade que chegam na Terra. Alta velocidade é alta velocidade mesmo. É uma velocidade muito grande. Ela é próxima à velocidade da luz, no sentido de que ela é 99,5% da velocidade da luz, ou seja, é rápido. Né? Nessa escala de velocidades, você já passa a observar processos relativísticos. Então o que acontece é que essas partículas carregadas, elas chegam na atmosfera da Terra, elas interagem com os átomos e as moléculas na atmosfera e elas começam a interagir e a decair em outros tipos de partículas fundamentais. Né? Então decai em
em prótons, elétrons, nêutrons e outros tipos de partículas, neutrinos, neutrino do elétron. E uma dessas partículas são os muons, tá? Então os muons, eles são criados lá na alta atmosfera, nessa colisão de raios cósmicos ou de partículas do espaço interestelar que batem na atmosfera da Terra. Então veja, o muon, que é uma partícula, né, uma das partículas do modelo padrão, elas são criadas na alta atmosfera aí. Isso é uma coisa, tá? Legal. A gente sabe que o muon ele também é criado através de reações radioativas aqui na Terra. Então, se a gente pega uma amostra de algum tipo de elemento químico que decai, né, geralmente é um elemento químico que emite radiação beta. Então, é um elemento químico que decai e ele gera muons. Tá? Esses muons eles são criados na Terra com velocidade baixa, velocidades não relativísticas. Então, eu tenho um elemento aqui e está criando muon a todo momento aqui no meu ambiente. Então eu peguei aqui na minha cozinha, tirei da geladeira, um elemento radioativo que está criando muon. Eu tenho um detetor de muon aqui, que não vem ao caso agora de como eu detecto muon, mas eu posso detectar muon. E eu percebo o seguinte, olha, esse muon, ele é criado, né? 100 deles é criado aqui, nesse instante. Tá? Desses 100, eles vão morrendo, né? Com o passar do tempo. Então vai diminuindo a quantidade deles como o tempo vai passando. Esse decaimento é um decaimento exponencial. Tá? A gente consegue medir desse decaimento exponencial o tempo de vida médio, o tempo de vida característico desse muon. Né? Então depois de, por exemplo, essa é a definição de tempo de vida, depois de 100, eu tenho 100 muons criados. Quando 63% deles não existirem mais, esse é o tempo de vida do muon. Então isso quer dizer que o muon ele vai poder viver em média esse tempo. E esse tempo aqui na Terra é por volta de 2,2 microsegundos. É um tempo relativamente baixo, 2,2 microsegundos. Vamos guardar isso na nossa cabeça, tá? Então se eu tenho um muon aqui, isso quer dizer que ele vai viver por 2,2 microsegundos, né? Ele pode viver mais, né? Mas ele tem uma probabilidade muito grande de morrer, né, depois desses 2,2 microsegundos. Tudo bem? Legal. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é o seguinte, olha só. Né? Eu tenho aqui do lado, né, lá nesse primeiro quadro aqui, lá onde eu escrevi a chamada chuva cósmica que ocorre no processo de colisão entre partículas carregadas provenientes do espaço e átomos e moléculas da atmosfera terrestre. Olha o que acontece. O muon, nesse processo da atmosfera, ele é criado lá na alta atmosfera, numa altura aí, começa lá em 100 km, né, que é o nosso limite, mas por volta de 35 km, onde eu tenho uma densidade maior da atmosfera, eu tenho lá 35 km, essas reações de interação ocorrendo, né? Essa interação de raios cósmicos com a atmosfera cria um monte de partículas, né? Criam pions, muons, partículas alfa, partículas prótons mesmo, nêutrons, neutrinos, elétrons, pósitrons, um monte de partículas. O que ocorre é que aqui no nível da Terra, no chão, onde a gente está, eu consigo detectar muon. Certo? Beleza, tá? Tá? Então essa é a primeira coisa. Então nesse espaço de 35 quilômetros, né, o muon nasce lá em cima da atmosfera e ele desce até que eu detecto aqui ao nível do mar, por exemplo. Veja, qual que é o problema aí? Eu mostro aqui em cima também qual que é o processo de decaimento. Então o muon, tanto o muon positivo como o muon positivo como o muon negativo, eles decaem, né? O muon Mi-, ele decai num elétron, né, mais um antineutrino do elétron e um neutrino do muon. O muon positivo decai num pósitron, que é o antipartícula do elétron, né, mais um neutrino do elétron, mais um neutrino do muon. Lembra que neutrinos são partículas que têm carga nula, certo? Então não carregam carga, mas elas servem para manter o balanço de massa, né, do sistema. Carregam massa, né?
Basicamente isso. Então esse decaimento, veja, esse decaimento que eu escrevi ali em cima, μ decaindo para neutrinos e elétrons, e μ- também decaindo para pósitrons e neutrinos, eles ocorrem em média em 2,2 microsegundos, que é esse decaimento que está logo aqui do lado. Então veja, se eu criei N0 partículas muônicas aqui na Terra, no meu referencial, esse número de partículas vai decair com o tempo. Quando ele chega em N0 sobre E, que é por volta aí de uma queda de 63% da quantidade inicial, tá? Esse tempo é o tempo característico, né? Que vale 2,2 microsegundos, que a gente chama de tempo de vida. Então esse é o tempo que a partícula vai viver em média. Tá? Agora, por que isso é um problema? Isso é um problema porque se eu faço uma conta rápida aqui, que é a seguinte, e essa conta não está errada, né? Veja, a velocidade da partícula carregada que chega do espaço e bate na nossa atmosfera é muito alta, são velocidades relativísticas. Estão por volta de 0,995, o que dá 99,5% da velocidade da luz, certo? Se essa partícula, né, ela se transforma por um processo nuclear qualquer num muon, né, pela própria conservação de momento, o muon também vai ter uma velocidade muito próxima dessa velocidade aí, que também é uma velocidade relativística. Então, legal. Então, quer dizer que o muon, quando ele é criado lá na alta atmosfera, ele tem essa velocidade de 0,995 da velocidade da luz. Isso é uma coisa, tá? Então, no meu referencial, ele tem essa velocidade. Agora, vamos notar o seguinte. No meu referencial também, né, se ele viver 2,2 microsegundos, qual é o tempo que ele vai percorrer antes de morrer, né, antes de decair? Veja, física 1. Então, lá em cima eu tenho velocidade, né, da partícula. Velocidade é dx dt, delta x, delta t, certo? Se o muon vive 2,2 microsegundos, viajando àquela velocidade de 0,995c no meu referencial, ele tem que percorrer 656,7 metros e depois decair, né? Ele vai morrer, coitado. Só que olha só, ele é criado a 35 km de altura, para mais, né? E a gente detecta essa galera aqui na superfície da Terra. Veja, depois de 650 metros, a probabilidade de eu encontrar um muon seria muito pequena. O que eu deveria encontrar? Eu deveria encontrar pósitrons, né? Elétrons, neutrinos do elétron, neutrino do muon, antineutrino do elétron, antineutrino do muon, e por aí vai. Mas não, eu detecto um muon aqui embaixo, certo? Beleza. Então, qual que é o problema aí? Qual que é o problema da interpretação desse negócio? O problema é o seguinte, olha só, o muon, então, ele vive realmente 2,2 microsegundos, mas ele vive esse tempo no referencial próprio, que é o referencial em que ele está parado. Lembrando, né? Quando eu crio o muon aqui, ele está parado. Vamos considerar velocidades muito baixas, ele está parado. Então eu criei ele e ele vai decair nesse referencial em que ele está parado. Então o tempo próprio de vida dele é esse, 2,2 microsegundos. Certo? A gente já discutiu bastante tempo próprio nas aulas anteriores. Tá? O que não quer dizer, certo, que agora, né, em que eu tenho um muon que está viajando a uma velocidade muito alta, não é o mesmo tempo no meu referencial. Tá? Então, no referencial do muon, realmente, ele vive 2,2 microsegundos. Mas ele é um referencial que está se movendo com uma velocidade muito grande. Né? Então, a pergunta é, 2,2 microsegundos no referencial do muon é quanto tempo no meu referencial? Bom, a gente já fez essa conta antes, inclusive. Né? Lembra? Δt, que é o tempo no meu referencial, ela é dilatado por um fator gama, que é o fator de Lorentz, do tempo no referencial próprio do referencial. Né? Gama é sempre maior ou igual a 1, se você faz a conta rapidinho aí, para essa velocidade que eu... Né, aqui eu dei uma ajustada na velocidade para dar um número mais inteiro, né? É muito mais próximo de 10. Então, gama é próximo de 10 para essa velocidade. Então, olha só. Né? O tempo, para mim, desses 2,2 microsegundos do muon, é 10 vezes maior. Olha a dilatação temporal aí. Né?
Então, no meu referencial, em que o muon está em movimento com aquela velocidade, ele não vai viver 2,2 microsegundos. Ele vai viver 22 microsegundos. Ele vai viver 10 vezes mais. Pô, então olha só que interessante. Se ele vive 10 vezes mais, o espaço que ele vai percorrer, né, depois de ser criado na atmosfera, antes de decair, vai ser 10 vezes maior. Né? Então, ao invés de serem 660 metros, né, vão ser 6,6 quilômetros agora. Tá vendo? 6,6 quilômetros. Né? Eu dei uma arredondada nesses números aí. Olha que exemplo interessante. Né? Então, se uma boa parte deles é criada, por exemplo, 10 km de altura, né, de altitude, eu ainda tenho uma probabilidade muito boa de encontrar uma boa quantidade deles aqui embaixo, né, na superfície da Terra. E a maneira com que a gente consegue entender, né, esse processo de dilatação temporal do tempo de vida do muon é só através da relatividade. Não existe outro processo na natureza que explique isso. Né? Agora veja, não existe almoço grátis. Né? O que está acontecendo? Olha, no meu referencial, olha o que aconteceu. O muon ele percorreu 6,6 km e viveu 22 microsegundos. Tá? Mas e do ponto de vista do muon? O que aconteceu? Olha, pro muon ele viveu 2,2 microsegundos no referencial dele, certo? Nada mudou porque é o tempo próprio dele. Ele viveu 2,2 microsegundos e morreu. Agora, para ele, não é ele que está com velocidade na Terra. Para ele, é a Terra que está indo na direção dele com velocidade v 0,995c, certo? Para ele, os 6,6 quilômetros que no meu referencial foi percorrido, para ele foram 660 metros. Por quê? Pela contração do espaço. Lembram? Se a Terra está vindo para ele, uma régua de 6,6 km vai na direção dele com velocidade v, né, ele vai medir uma distância que é 10 vezes menor, contração espacial de Fitzgerald-Lorentz. Então veja que tudo em relatividade tem que se encaixar, né? Não pode ficar nada perdido, porque relatividade especial, relatividade geral, não é uma dúvida que a gente tem hoje em dia. Tá? É a teoria muito bem fundamentada, estudada, experimentada, e até agora nada viola a relatividade. Tudo bem? Então, se alguém aparecer para você e falar, você viu que pode ter... Não pode. Relatividade não pode ser violada. Não é culpa minha. Não foi eu que inventei isso, certo? É como é. Tá? Legal. Tudo bem, pessoal? Bom, eu acho que agora dá para dar uma acalmada. A gente viu bastante coisa, né? Viu uma utilização aí, toma uma água. Que essas aulas são um pouquinho compridas, né? Legal? Então tá. Bom, acho que a gente está evoluindo bastante aí, né? Vamos continuar um pouquinho mais. O que eu quero falar agora para vocês é sobre o efeito Doppler relativístico. Vocês já estudaram em Física 2 o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é aquela mudança da frequência ou do comprimento de onda, né? Geralmente de onda sonora, quando a fonte está em movimento relativo com relação ao observador. Então eu sou observador aqui, e aqui está a fonte, né? É aquele caminhão da pamonha que está chegando perto de você, pamonha, 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 né? Quando vem bem próximo, fica mais agudo o som, e quando está se afastando, fica mais grave, né? Pamonha, 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 entendeu? Isso. Você já estudou isso lá, né? Veja, no nosso caso, o efeito Doppler relativístico é para velocidades muito altas. Então a gente sai daquele caso clássico de ondas sonoras
que as velocidades de ondas sonoras são clássicas, né? Elas viajam aí por volta de 400 metros por segundo, 400 metros por segundo. Então não é uma velocidade muito alta, comparado com da luz, né? Que são 300 milhões de metros por segundo. E a relação de transformação também é diferente, né? Lembrando que aqui eu já estou utilizando a noção de que luz é uma onda que se propaga, né? Luz é uma onda eletromagnética que se propaga no espaço-tempo aí, certo? Então vamos lá. Como que funciona essa transformação, esse efeito Doppler relativístico? Olha, eu tenho aqui um observador, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Efeito Doppler relativístico. Eu tenho aqui na seção 8.9, tá? Eu tenho um observador e tenho uma fonte. Eu estou usando uma fonte aqui com um laser, certo? Um laser ali, podia ser uma lâmpada, podia ser qualquer fonte luminosa. O importante aqui para esse exemplo que eu estou dando é que essa fonte luminosa ela tem que ser de um único comprimento de onda. Por isso que eu estou usando um laser. Um laser ele é uma fonte de luz, uma fonte de luz coerente que emite luz num único comprimento de onda. O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que essa frequência dessa onda é muito bem definida, que esse comprimento de onda também é muito bem definido, o que quer dizer que a cor é muito bem definida, certo? Ele é por exemplo, um vermelho específico, ou um azul específico, ou um verde específico. Não é uma mistura dessas coisas. É só um comprimento de onda. Tá? A única maneira de a gente conseguir isso é a gente ter um laser, né? Isso é uma coisa, ou eu ter vários filtros de uma luz que não seja coerente. Eu vou deixar isso para o futuro. Tá? Então aqui é um pouco mais simples, porque aqui não é tão difícil a gente entender o efeito Doppler relativístico. Então olha o que acontece. Eu tenho aqui a minha fonte que viaja para cá com velocidade v. Então, minha fonte S', que é o laser, para cá com velocidade v. Daí eu tenho o meu observador, que é o S, que está lá. Né? Então, o S é o observador, ele está observando a onda. No referencial S do observador, essa onda eletromagnética, essa luz, né? Ela tem qual velocidade? A única que ela pode ter, que é a velocidade da luz, a velocidade c. Lembrando lá de Física 2 de novo, né? Lembra que onda, né? Velocidade é igual a lambda f, comprimento de onda, vezes a frequência. Então, v é igual a lambda f. Só que agora v é c, para a luz é c, para todo referencial. Então, c é igual a lambda f. Então, eu meço aqui no meu referencial, se eu for medir, um certo comprimento de onda lambda e uma certa frequência f. Certo? Beleza. Voltando aqui agora para minha fonte S, olha o que eu tenho. Né? Depois que a fonte foi ligada, ela emitiu uma certa quantidade de luz. Essa quantidade de luz está se propagando na minha direção. Então ela tem frentes de onda, né? Frentes de onda que estão se propagando na minha direção. Certo? Então quando eu liguei ela emitiu 1, 2, 3, 4, 5 e foi emitindo um monte de frentes de onda. Essas frentes de onda elas se movem com velocidade c, que é a velocidade da luz. A distância entre uma frente de onda e a próxima frente de onda, que é periódica, é o que a gente chama de comprimento de onda, lambda. No referencial é esse aqui que a gente está medindo, né? E o eta, o etazinho, é o número de frentes de onda que foram emitidas pela fonte num certo intervalo ΔT. Lembra que ΔT é o tempo no meio referencial, no referencial S. Tá? Então, beleza. Agora vamos ver esse problema pelo ponto de vista do laser. Do ponto de vista do laser, olha o que está acontecendo. Ele está parado, né? E ele está emitindo ele ligou e está emitindo essa luz aí, que é uma onda, né? No referencial dele agora, qual que é a velocidade da luz? C. A velocidade da luz vai sempre ser c, não vai ser diferente, né? Agora, o comprimento de onda e a frequência vão ser diferentes, né? Eles vão ser o comprimento de onda e a frequência da fonte no referencial em que ela está parada, né? Então, é o comprimento de onda próprio e a frequência própria dessa luz, certo? Lambda 0 e f 0. Só que, né,
naquele intervalo ΔT no meu referencial, que no referencial do laser não é ΔT, é ΔT', né? O laser vai ter emitindo o mesmo número de frentes de onda, eta, certo? Porque eta é um número, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 frentes de onda, num certo intervalo de tempo, para as duas fontes, porque a fonte emitiu a mesma coisa, né? Então, eta é igual e é um número para os dois referenciais. Então, veja, o que eu vou calcular aqui é o eta, é o número de frentes de onda num certo intervalo. Bom, como que eu calculo isso? Eu calculo o tamanho, né, da onda, desde que ela foi emitida, né, até a frente de onda dela, então, e divido pelo comprimento de onda, eu vou ter o número de onda. Né? Então, aqui eu tenho eta, que é C ΔT, logo ali em cima, eta, que é C ΔT, menos V ΔT. Então, é quanto andou a frente de onda, menos quanto andou a fonte, né? Porque a fonte foi emitindo e a frente de onda foi vindo, mas a fonte foi seguindo a onda. Divido pelo comprimento de onda e eu tenho o número de frentes de onda. Né? Lembrando ali que C é igual a lambda F, então eta no meu referencial, que é no referencial S, ele vale F, 1 menos V sobre C, parênteses aí, ΔT, que é o tempo no meu referencial. Então, eta é isso no meu referencial. No referencial da fonte, eta vale F0 ΔT'. F0 que é a frequência, ou seja, número, né, de oscilações por segundo, vezes o tempo no referencial linha, que vai me dar o número de oscilações, que é o número de frentes de onda. Então, eta é F0 ΔT'. Como eta no referencial é igual a eta no outro referencial, que é o número, mesmo número de comprimentos, mesmo número de frentes de onda, eu posso igualar essas duas relações. Né? Então, F é menos F, parênteses, 1 menos beta, ΔT é igual a F0 ΔT'. Eu sei que existe uma relação entre os dois tempos. Né? O ΔT no referencial S e o ΔT' no referencial linha, ele é ligado, conectado por um fator gama, que a gente descobriu, dilatação temporal. Né? Se eu substituo agora na minha expressão ali para frequência, olha a expressão que eu chego. Que F que é a frequência da luz, né? No meu referencial S, em que a fonte está em movimento, ela é a raiz quadrada de 1 mais beta sobre 1 menos beta, vezes a frequência própria da luz. Tá? Então tem esse fator aí na frente, certo? E esse fator aí na frente, ela é maior que 1. Ou posso escrever em função do comprimento de onda, lambda, que vai ser raiz quadrada de 1 menos beta, 1 mais beta, lambda 0, que é um fator um pouco menor que 1. Então, olha o que acontece. Quando a onda, o laser, a fonte, se aproxima do observador, a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui, certo? No caso contrário, que você pode refazer as contas aí para o caso de uma fonte que se afasta do observador, né? A fonte está indo para lá. Agora eu tenho a relação invertida, raiz quadrada de 1 menos beta sobre 1 mais beta F0 e o lambda inverteu. Né? Ou seja, se a fonte está indo para lá, a frequência vai ser maior e o comprimento de onda vai ser... a frequência vai ser menor e o comprimento de onda vai ser maior. Né? Então isso causa para a luz uma variação da cor, certo? Se frequência e comprimento de onda é cor, há uma variação da cor nesse caso aí. Né? Então o efeito Doppler causa isso, o efeito Doppler relativístico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, por exemplo, que se eu tenho uma luz, né, que é amarela, né, e ela viaja na minha direção, eu vou ver ela desviada em sua frequência, em sua cor, para o azul. Né? Isso quer dizer que ela seria mais azulada se a fonte estivesse vindo na minha direção, quanto mais rápido possível. Né? E ao contrário, mais vermelha se ela estivesse indo para longe de mim. Certo? Veja, essa é uma das maneiras que a gente pode utilizar para medir
a velocidade relativa entre as próprias galáxias do sistema solar, né? Ou como uma estrela se afasta da Terra. Porque veja, né? Eu consigo medir qual que é a frequência exata, por exemplo, da luz emitida pelo decaimento do hidrogênio. Então eu excito o átomo de hidrogênio para um certo nível excitado, né? E daí ele decai liberando luz, né? Então solta um fóton com uma certa luz, eu meço esse comprimento de onda. Esse comprimento de onda é tal, exatamente isso. Legal. Agora, se eu olho para uma certa estrela, o que eu sei? Eu sei que a estrela também tem hidrogênio em grande quantidade, né? Então a luz que chega da estrela deveria ter o mesmo comprimento de onda do decaimento do hidrogênio que eu medi aqui na Terra. Só que não é, né? Essa frequência, ou ela é um pouco maior, ou ela é um pouco menor. O que quer dizer o quê? Quer dizer que essa estrela ela pode estar se afastando ou pode estar se aproximando de nós, da Terra, né? Agora, tem uma pegadinha de tudo isso que eu fiz para vocês aqui. Veja que a única coisa que eu fiz aqui foi analisar o efeito Doppler para o caso de uma fonte e um observador que se afastam ou que se aproximam, né? Então aqui está uma fonte, aqui está o observador e aqui está a fonte, ou ela se aproxima ou ela se afasta. É um movimento unidimensional. Faltou a gente discutir o que acontece se o movimento não é unidimensional e é, por exemplo, transversal. Se a fonte, por exemplo, anda aqui, né, nessa direção, ao invés de andar nessa direção. E essa é uma análise bem mais complexa de se fazer, né? Infelizmente a gente não vai poder fazer aqui, mas vocês vão ver, né, como que é essa transformação do efeito Doppler para agora um boost em qualquer direção em Teoria Eletromagnética 2 no final do curso de Física. E é bem interessante. Legal? Tem exercício para vocês fazerem nas notas de aula. Ok? Então olha só, pessoal. Eu acho que a gente agora... Acho que a gente agora chegou num ponto em que... De novo, né? Vamos tomar uma água. Tomar água que é bastante coisa. Se quiser, dá uma pausa aí, tá? Pra gente poder continuar. Respira, come um pão com manteiga aí, um café com leite, certo? Recompõe as energias, que agora o negócio vai ficar legal, hein? Vamos lá! Olha só, né? Olha o que eu vou fazer. Eu quero introduzir para vocês aqui uma maneira mais sofisticada da gente poder descrever quantidades no espaço-tempo de Minkowski, que é um espaço-tempo de 4 dimensões. Aí você pode falar, mas precisa fazer isso? Né? Não é um negócio muito complicado, por quê? Tal. Não. O que acontece é o seguinte, né? O que falta eu discutir com vocês agora? Né? Com relação a essa parte de relatividade, falta eu discutir com vocês a parte de energia e de momento relativístico, certo? Legal. Eu poderia fazer isso de uma maneira muito rápida, trivial, fácil e errada, que não dá para entender nada, né? Que é das maneiras com que está em vários livros mais simples de relatividade. Eu não quero fazer isso, tá? E eu percebi que para a gente poder compreender de maneira mais completa essa energia relativística e o momento relativístico, e também força, né? Depois a gente vai ver um pouco mais sobre força, é introduzir uma notação um pouquinho mais sofisticada, mas que deixa, né, a física muito mais clara. Né? A matemática é mais sofisticada e a física é muito mais clara, muito mais rica. Tá? E isso também prepara vocês para quando vocês lá no futuro chegarem em Teoria Eletromagnética 2 ou em Teoria de Campos, ou quando fizerem um curso de relatividade geral, né, já conhecer essa notação que eu vou trazer para vocês agora. Eu vou introduzir aqui de maneira bem rápida, né, sem muito formalismo, só para a gente poder compreender pelo menos a linguagem que eu vou utilizar, sem ficar muito solto, tá? Para depois eu trazer isso de volta
para a relatividade. Legal? Então tá. Então tá aqui, ó. Cinemática, relativística, energia e quadrivetores. Então eu quero trazer para vocês aqui, né, a notação. Tá? Então veja. O que eu estou representando aqui? Eu estou representando quadrivetores que está aqui como um AMI. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho AMI. 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 E o Mi está em cima. Mi é uma letra grega. Poderia ser um beta, poderia ser um alfa, poderia ser lambda, né? Poderia ser qualquer letra grega. Tá? Eu quero definir o que isso representa. Então veja. Tá? Vamos lembrar rapidamente. Então aqui na minha seção 8.10.1, quadrivetores AMI e tensor métrico eta mini. Tá? De novo, tá? Eu quero relembrar rapidamente aqui como que a gente descreve vetores normais no espaço euclidiano. Então eu tenho lá do meu lado a minha base no espaço euclidiano que tem versores E1, chapéuzinho, E2, chapéu, E3, chapéu, certo? Essa base é uma base ortonormal, ou seja, ela faz 90 graus entre elas, no espaço, né, normal que a gente conhece. E elas poderiam ser aí X, Y e Z, ou I, versor I, J, K, certo? Beleza. E o meu A com chapéuzinho aí representa um vetor nesse espaço. Tá? E um vetor, como a gente sabe, no espaço euclidiano comum, tem que ter módulo, tem que ter uma direção e tem que ter um sentido. Né? E a gente descreve tudo isso em função dos versores. Ela tem uma componente que aponta no versor E1, que é A1, uma componente que aponta na direção E2, que é o A2, e uma componente que aponta na direção 3, que é o E3. Certo? Agora, veja o jeito que eu escrevi aí. Eu escrevi A1 com 1 em cima, A2 com 2 em cima e o A3 com 3 em cima. E o E1, que são os versores, E1, E2, E3, está com o índice embaixo, E1 embaixo, E2 embaixo, E3 em cima. Então fica um negócio simétrico assim, fica 1, 1, né? 1, 1, 2, 2, 3, 3, tá? Veja, isso não é feito de maneira aleatória, tá? Isso tem uma explicação, a gente vai chegar lá. Daí aqui a gente tem, né, que eu lembro rapidamente, que a nossa base é ortonormal, então produto escalar entre E1 e E2, E2, E3, E3 e E1 é 1, o que está errado, né, porque o produto escalar é 0. Enfim, corrijam aí. Tá? Depois eu tenho que lembrar de corrigir aqui. O que eu quero mostrar aqui, que é importante, é essa anotação aqui. Olha só. Veja. Aqui eu poderia escrever essa expressão aqui como uma somatória, né, de I, A, I e I. Então aqui falta uma somatória em I, onde I vai de 1 até 3. Só que, sempre que eu tenho índices repetidos, isso quer dizer que isso já é uma somatória nessa notação. Então, esse tipo de abreviação da somatória, eu estou tirando a somatória da jogada, né? E estou deixando aí sem somatória, e esse tipo de notação é chamada de soma de Einstein. Tá? Então, veja, nessa notação, quando eu escrevi A, I, E, I, chapéu, isso representa A1, E1, A2, E2, A3, E3, mais entre eles. Então, já reduzi bastante a minha representação aí. Então, essa é a maneira com a qual eu escrevo um vetor. Né? Eu posso também representar isso, né, como aqui, esse vetor como A1, A2, A3 na base E1, E2, E3, como a notação que a gente usa em álgebra linear. Tá? Lembrem de que essa expressão aqui que eu escrevi aqui está errada. Certo? Isso aqui tem que ser 0, porque são ortogonais. Cosseno de 90 é 0. Tá? Agora, eu quero transportar a gente, né, para o nosso, aqui, no nosso dia a dia, no nosso café com leite, que é a representação em 4 dimensões, certo?
3 dimensões espaciais mais uma dimensão temporal no espaço-tempo de Minkowski. Lembrando também que agora, né, todas as 4 dimensões têm a mesma dimensão, a mesma unidade, inclusive. Tá? Só que aqui, né, eu tenho uma dificuldade, que é a seguinte. Eu só consigo representar 3 eixos aqui no papel. Né? Então aqui no papel eu tenho E1, E2 e aqui eu tenho o E0, que é o meu eixo temporal. Tá vendo? Ó, CT, Y, que é o E2, e X, que é o E1. E aqui eu também descrevi como se fosse algo ortogonal no espaço-tempo. O que falta aí? Falta o eixo E3, que é o eixo Z, né? Que está onde? Olha, ele está aí, mas eu não consigo representar ele no papel, certo? E agora o meu vetor, ele deixa de ser um vetor e passa a ser um quadrivetor, certo? Então essa é a primeira coisa. Então o meu vetor, aquele A antes, que tinha componentes A1, A2 e A3, agora tem 4 componentes. Tem componentes A0, A1, A2 e A3. Legal? E o que eu vou fazer aqui agora é um abuso completo de representação, mas é a maneira inicial da gente ter esse contato com essa linguagem, com essa notação. Eu estou colocando A, chapeuzinho, né, para representar um quadrivetor. Eu vou fazer isso aqui no começo, tá? Porque não faz sentido algum a gente fazer isso, certo? E vocês vão ver. Né? Então, A com chapeuzinho, A com uma setinha em cima, ele é um vetor para a gente. Tá? Um quadrivetor não pode ser representado dessa maneira. A gente vai ver como melhorar isso. Tá? Então, mesmo usando o abuso de linguagem aqui, o que eu tenho? Olha, eu tenho que o meu quadrivetor ele tem componentes A0, A1, A2 e A3. E eu posso representar ele dessas várias formas diferentes aí em cima. Né? De novo, eu tenho o A0 com o índice em cima e o E0 com o índice embaixo. Então, sempre esse índice trocado. Tá. Por que é diferente? Pelo seguinte, olha só. Quando o índice está em cima, essas componentes do quadrivetor elas vão se transformar entre referenciais inerciais diferentes, relativisticamente, da maneira oposta como se transforma os versores da base. Então, os versores da base, que são E0, E1, E2 e E3 com índice embaixo, eles se transformam de uma certa maneira entre os referenciais. Agora, as componentes que multiplicam esses versores, elas se transformam com uma maneira diferente, né? Com a maneira inversa, tá? Com a qual se transformam os versores. Ou como variam os versores. Então eu tenho ali o AMI, né? Ele representa dualmente agora, onde o Mi vale ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, certo? Então letra grega, como índice, ele pode ter 4 valores. Ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3, certo? Uma letra romana, que é o I, pode ser 1, 2 ou 3 só, certo? No nosso caso, o I é igual a 1 é o X, o 2 é o Y e o 3 é o Z. Poderiam ser coordenadas também de outros tipos, como coordenadas cilíndricas, esféricas ou por aí vai. Como a gente está mantendo aqui tudo em coordenadas cartesianas, seria isso, né? E aqui eu tenho a representação logo do lado, né? Onde eu tenho o AMI, onde a primeira componente vale AT ou A0, né? AX, que é o A1, AY, que é o A2 e AZ, que é o A3. Tá? Eu posso representar também, né, dessa forma aqui, onde eu tenho meu quadrivetor, que é o AMI, né, como A0 e AI. E o I pode ir de 1 até 3. Então, essa é a representação que eu posso fazer. Certo? Legal. Então, eu sei como representar quadrivetores agora. E eu sei como são as componentes dele. Certo? Dessa forma, AMI com índice em cima. Essa é chamada forma contravariante, certo? Por que contravariante? Porque a forma com a qual essas componentes se transformam, ela é contrária à maneira com a qual varia os versores da base, certo?
A gente vai ver também daqui a pouco que quando o índice está embaixo, agora essa é a forma covariante das componentes dos quadrivetores. Covariante por quê? Porque com o índice embaixo, essas componentes se transformam como os versores da base se transformam da mesma maneira, então se variam da mesma forma, são covariantes. Tá? Então com o índice em cima contravariante, com o índice embaixo covariante. E aqui eu tenho, né, um exemplo no meu espaço-tempo, a distância entre dois eventos. Então eu tenho o evento A e o evento B. Olha só, o evento A, que é o pontinho aqui no meu espaço-tempo, tá vendo? CTx, então alguma coisa que acontece em uma dimensão, no espaço, né, e no tempo. Eu tenho dois eventos, que é o evento A e o evento B. Esses eventos, ele é marcado pelo quadrivetor xami e o quadrivetor xbmi, beleza? Agora veja, quando eu escrevo xami, eu estou escrevendo, na verdade, xa0, xa1, xa2 e xa3. Quando eu escrevo xbmi, eu estou escrevendo xb0, xb1, xb2 e xb3. Certo? Legal. Agora a pergunta que eu faço, quanto que é a distância entre esses dois eventos? Agora lembra, distância no espaço-tempo é intervalo. Então qual é o intervalo entre esses dois eventos? Qual é o intervalo entre A e B? Né? Bom, eu tenho delta xmi AB, que está aqui do lado, né? Que vale xbmi menos xami. Veja que essa expressão, delta xmi AB igual a xmib menos xma, ela representa em si, codificada, 4 equações diferentes. Então veja que esse novo formalismo, né, a principal força dele é que ele reduz a quantidade de equações que eu escrevo por linha, né, das minhas contas mesmo. Né? Isso facilita muito a minha vida. Então, xmi, que é o evento no espaço-tempo, que é um quadrivetor de posição, agora no espaço-tempo de Minkowski em 4 dimensões, ele tem coordenadas, olha só, ct, que é o x0, x, que é o x1, y, que é o x2, z, que é o x3. Agora, cuidado, né? Fica confundindo x0, x1, x2, x3 com o x da coordenada x. Certo? Porque o que acontece aí é que é um problema de falta de letra, né? O xmi é diferente do x, certo? O xmi é um quadrivetor que representa o ct, o x, o y e o z. Legal? Maravilha! Aqui já tem uma explicação rápida do que eu comentei com vocês da forma contravariante e da forma covariante. O que é importante agora, que é nessa seção 8.10.2, é discutir o produto interno ou o produto escalar entre quadrivetores. Certo? Veja, será que quadrivetores, que tem 4 componentes agora, se comportam como vetores normais? Mais ou menos. Né? Olha só, o que eu sei com relação ao produto escalar entre vetores comuns? O que eu tenho aqui do lado? Olha, eu tenho produto escalar entre A e B, o vetor A, vetor, tem 3 componentes, por isso que tem aí setinha em cima. O vetor A e B é AX, BX, AY, BY, AZ, BZ, que é igual a BA, ou seja, comuta também, certo? Essa é a primeira coisa. Segundo é que eu tenho a distributiva A escalar B mais C é igual a B mais C a A, eu posso distribuir A, B, A, C. Né? E se eu tiver um escalar multiplicando esse produto escalar, esse escalar também, né, ele se move dentro do produto escalar. Né? O mais importante é o quê? É que o produto escalar de um vetor com ele mesmo me dá o módulo ao quadrado dele. Olha só que interessante. O produto escalar do vetor com ele mesmo me dá o tamanho dele. Então veja que produto escalar é a forma de calcular tamanho, né? Beleza, no espaço tridimensional comum. No espaço-tempo de Minkowski, tamanho é intervalo. E o intervalo, a gente viu, é algo que é invariante entre referenciais, é o meu ΔS², lembra? Esse é o intervalo. Isso quer dizer o quê? Que produto escalar
é uma quantidade que é invariante entre referenciais. Então, esse produto escalar nesse referencial tem que ser igual ao produto escalar em outro referencial, depois de aplicar as transformações de Lorentz, é claro. Né? Bom, eu não vou provar isso para vocês, porque isso não faz parte do curso, mas a gente vai usar essas expressões aqui. Tá? Então, veja, agora eu estou aqui voltando ao meu abuso de linguagem, e eu vou escrever no espaço-tempo quadridimensional A, que é o quadrivetor. Veja que é um A quadrivetor, e eu botei 3 setinhas aí porque é uma representação, certo? Então não é 3 tracinhos, é equivalência, uma certa equivalência, tá? Porque essa representação de A com a seta em cima não pode ser feita para um quadrivetor. Um quadrivetor ele vai ser AMI, ou vai ser BMI, isso vai representar o quadrivetor, não mais setas, legal? Então, beleza. Então, numa certa base, né, o A ele vai ser a somatória de Mi, que vai do 0 até 3, de AMI e Mi. Forma contravariante, covariante do versor. E o B vai ter componentes BMI e Mi, e tem a somatória aí. O produto escalar entre eles vai ser dado dessa forma. Né? Vai ser a somatória de Mi, AMI e Mi. Produto escalar com a somatória de BNI e NI. Então, estou usando índices diferentes. Mi para o A e NI para o B. Né? Agora, se eu usar aquelas regras de produto escalar, eu posso tirar a somatória, colocar os coeficientes AMI e BNI juntos, e o produto escalar vai cair nos versores, EMI e ENI. Certo? Então, meu produto escalar vai ser daquela forma ali. Ó, né? E aqui eu já tirei as somatórias. Por quê? Porque eu tenho índices repetidos e eu não preciso mais de somatória. Uma vez que eu tenho índices repetidos, isso representa que é uma somatória. E se é uma somatória em Mi, ou Ni, que é uma letra grega, é uma somatória que vai de 0 até 3. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Né? Essa é a notação na soma de Einstein. Então, o produto escalar entre A e B vai ser AMI, BNI, EMI, produto escalar com ENI, chapéu. Certo? E você pode provar que isso comuta, né? Se eu fizer produto escalar entre A e B, é a mesma coisa que o produto escalar entre B e A. Então não muda nada. Então, você pode ver, provar isso daí, tá? O que é legal é o seguinte, então aquela é a forma com a qual eu calculo o produto escalar no espaço-tempo de Minkowski, no espaço-tempo quadridimensional. Então isso é uma coisa, tá? Agora eu tenho ali EMI, produto escalar com ENI. Né? Veja. Se eles são ortonormais, isso quer dizer que o produto escalar entre eles, 2 a 2, né, vai ser 0. Legal? Isso é uma coisa. Tá. Agora vamos ver o seguinte, e vamos dar primeiro alguns nomes especiais a isso. Esse produto escalar entre versores da base tem um nome. Tá? Então, um produto escalar entre E alfa, escalar E beta, então E chapéu alfa, produto escalar E chapéu beta. Pô, professor, mas você trocou o Mi por alfa e beta? Cara, é letra grega, certo? Então não importa se eu chamo de alfa, beta, gama, não importa, pi, tanto faz, certo? E aqui eu usei de propósito o alfa e beta para você realmente trazer essa noção de que você pode escolher qualquer letra grega que você quer usar aí. Contanto que você entenda o que você está fazendo, certo? Então eu tenho E alfa escalar E beta, e a gente vai chamar, né, essa combinação de eta alfa beta. Né? Então veja que eta alfa beta agora é uma matriz, né? É uma matriz que tem 16 componentes, porque tanto o alfa e o beta eles variam de 0 até 3. Né? Então eu tenho a componente 00, 01, 02, 03. Componente 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Está logo aqui do lado. Né? Então veja que as componentes eta, alfa, beta formam uma matriz. E essa matriz que tem 16 componentes, porque a gente vive num mundo de 4 dimensões agora, é chamada de métrica do espaço-tempo. Certo? Métrica do espaço-tempo. Agora vamos ver se isso faz sentido. Por que métrica do espaço-tempo? A gente já sabe mais ou menos por que é métrica, né? Porque produto escalar, né, é usado para calcular tamanho, lembrem disso. Tá? Então, o exemplo que eu dou aqui embaixo é o seguinte, ó, qual o tamanho de um quadrivetor, que é o tamanho do deslocamento ΔXmi? Eu vou calcular o produto escalar entre ΔX e ΔX. Abuso de linguagem de novo, ó, botei setinha lá em cima. Eu vou parar de fazer isso lá na frente. Tá?
Então eu tenho ΔXmi, ΔXni, eta mini, que é igual a ΔXni, ΔXmi. Veja o que eu fiz lá, eu inverti, tá vendo? ΔXmi, ΔXni, eu troquei de lugar. Posso fazer isso? Posso, porque ΔXmi e ΔXni são coeficientes só, são números, né? São números, são escalares, são grandezas escalares, então eu posso trocar, sem problemas, né? Quando eu faço isso, eu descubro o seguinte, que eu posso, vou colocando isso aqui ainda, né? Eu posso trocar agora o índice. O que eu chamo de mi, eu posso chamar de ni, certo? E vice-versa, posso trocar o um por outro. Por quê? Porque são índices livres, né? Então eu vou trocar mi por ni e ni por mi. Daí eu descubro o quê? Que tanto ni eta mi como eta ni, mi eta, mi ni e eta ni mi, né, são iguais. Ou seja, ela é igual à transposta dela, né? E o que a gente já sabe é que o ΔX escalar com ΔX, o resultado disso é o módulo ao quadrado, é o meu ΔS quadrado, que é a quantidade que é invariante no espaço-tempo. Então veja, olha só, produto escalar do quadrivetor com ele mesmo me dá o ΔS quadrado, que olha só, é a quantidade que é invariante no espaço-tempo, que é a mesma quantidade, que é o intervalo entre dois eventos, que tem que ter no meu referencial e medido por um referencial em movimento relativo com relação a mim, num boost qualquer. Tá? Então a forma contravariante é aquela lá, ó, x0, x1, x2 e x3 com índice em cima, ΔXmi também com índice em cima, são as formas covariantes. Né? Então veja que o ΔS quadrado, está aqui, ó, o ΔS quadrado ele vale eta mini, agora o eta é um número, né? Então eu também posso levar ele para lá e para cá, porque é um produto escalar. Né? Então, eta mini, eu tenho ΔXmi, ΔXni. Quanto isso tem que ser? A gente já fez essa conta. Isso obrigatoriamente tem que ser, no espaço-tempo de Minkowski, essa quantidade, que é o menos c ΔT quadrado, mais ΔX quadrado, mais ΔY quadrado, mais ΔZ quadrado. A gente já descobriu quanto vale o intervalo no espaço-tempo de Minkowski. Com essa informação, eu posso descobrir agora quanto vale a métrica do meu espaço-tempo, quanto vale o eta mini. Né? Eu posso descrever também na forma infinitesimal, que é o ds quadrado igual a eta mini dxmi dxni, que é o menos c dt quadrado, mais dx quadrado, mais dy quadrado, mais dz quadrado. Né? Bom, para que o ds quadrado tenha essa forma, o eta mini tem que ter uma estrutura bem conhecida, né? E tem que valer quanto? Olha, tem que valer isso daí, ó. O eta 00 tem que ser menos 1. O eta 01 tem que ser 0, o eta 02 tem que ser 0, o eta 03 tem que ser 0. O eta 10 tem que ser 0, o eta 11 tem que ser 1, e assim por diante. Só essa métrica que está aqui do lado vai me dar aquela informação lá em cima. Então, essa é a métrica que governa o meu espaço-tempo de Minkowski. Essa matriz, veja, é uma matriz que a transposta dela, né, é igual a ela mesma. Ela é simétrica em torno da diagonal. Basicamente, ela tem 0, 0, né, menos 1 e 1, 1, 1. Essa é a métrica do meu espaço-tempo. Né? Veja que com essa métrica do meu espaço-tempo, agora eu consigo descrever outra coisa que é bem interessante. Olha lá do lado que eu escrevi. Eu escrevi eta alfa beta dx alfa. Então tá lá, ó. Primeira coisa lá em cima, eta alfa beta dx alfa. Agora calculei alguns valores aí, né? Porque os nossos valores diferentes de 0 de eta é o 0, 0, o 1, 1, o 2 e o 3, 3. O resto é tudo 0. Então olha lá, o eta 0, 0 dx0 é menos c dt. O eta 11 dx1 é dx. O eta 22 dx2 é dy. E o eta 33 dx3 é o dz. Agora eu vou definir esse menos c dt, dx, dy, dz, como dx0 com índice em cima, dx0 com índice embaixo, dx1 com índice baixo e dx2 com índice embaixo e o dx3 com índice embaixo.
né? Então olha que legal, essa é a forma covariante do dxmi. Então eu tenho dxmi com índice embaixo, que vai ser dx0 com índice embaixo, dx1, dx2, dx3 com índice embaixo. E eles valem agora menos c dt dx dy dz. Olha que legal, porque quando o índice está em cima, ele valeria c dt dx dy dz. Com o índice embaixo, ele vale menos c dt dx dy dz. No final das contas, olha o que faz esse negócio, né? Esse meu eta alfa beta, quando ele é aplicado, ou ele opera em cima da componente dx alfa, então o eta alfa beta, ele opera como um operador mesmo, em cima do quadrivetor dx alfa. E ele transforma esse quadrivetor na forma da forma. Ele transforma da forma contravariante, com o índice em cima, para a forma covariante, com o índice embaixo. Né? E vice-versa. Por quê? Porque se eu aplico agora o eta, né, de novo em dx alfa com índice embaixo, o resultado é um quadrivetor contravariante com índices em cima. Verifique isso em casa para você ter certeza do que eu estou falando aí, né? Então o operador ou a métrica do espaço-tempo, ele também tem esse papel, né? Ele levanta ou abaixa o índice. Veja que na hora que eu escrevi o eta alfa beta agora, para levantar o índice, eu botei alfa beta em cima. Mas isso por quê? Apenas para fazer sentido essa contração. A gente chama isso de contração, tá? Porque o eta alfa beta em cima com o alfa beta embaixo é igual, né? Não existe forma covariante e contravariante da métrica do espaço-tempo. Né? Então aqui eu tenho, né, a forma contravariante e a forma covariante. E aqui eu tenho a própria definição da minha notação de como eu calculo intervalos no espaço-tempo. ds quadrado é igual a eta alfa beta, x alfa, x beta. Né? Se agora eu contrair eta alfa beta com x alfa, então veja, ele operando em x alfa, ele traz o índice para baixo e vira beta. Fica x beta com índice embaixo, x beta com índice em cima, que é uma soma de Einstein. Né? Agora pega aí, faz x00, x11, x22, x33, mais, né, entre eles, você vai descobrir que isso vai dar menos ct quadrado, menos c dt quadrado, mais dx quadrado, mais dy quadrado, mais dz quadrado. Não tem jeito, não tem jeito de derivada. Tudo tem que bater, tá? Agora, mais uma coisa, a métrica do espaço-tempo, do jeito que a gente chegou agora, a gente viu que o intervalo, ele é invariante na transformação de coordenadas entre referenciais. Então, a maneira com que eu calculo o intervalo aqui é igual à maneira com que eu calculo o intervalo em outro referencial. Então, o eta, a matriz, a métrica do espaço-tempo, né, ele é igual tanto naquele referencial como no meu referencial, não pode mudar. Né? Então, o eta' mini igual a eta mini no meu referencial. Legal? Beleza. Agora, eu quero deixar uma tarefa de casa para vocês aí, é o seguinte, né? Eu tenho aqui, né? Faça em casa, você está na tua casa mesmo, né? Pega aí e faça esse exercício aqui em cima. Olha lá. Mostre que o produto escalar entre dois quadrivetores Ami e Bmi é invariante segundo as transformações de Lorentz. Eu já falei para vocês, o produto escalar, né, no espaço-tempo de Minkowski, ela é uma quantidade invariante. Ou seja, né, se eu calculo o produto escalar entre A e B nesse referencial, tem que ser igual a A' e B' no outro referencial. Né? Eu tenho a definição aqui, então, do produto escalar, que é o eta mini, Ami, Bni, né? Assim que vai ser o produto escalar entre eles, no referencial S. Mas ele vai ser eta mini, linha, Ami, e B' ni, no referencial S'. Certo? Legal. Como eu provo que essas duas coisas são iguais? Primeiro, eu tenho que saber como se transformam esses quadrivetores entre os referenciais. Como é a linha e como é B'? Mas a gente já viu isso, como se transformam os quadrivetores. Se transformam dessa maneira, ó. A linha Mi, ele lambda, Mi, Ni, Ani, onde o lambda é a matriz de transformação de Lorentz para um boost na direção X, quando o referencial linha está indo para lá,
com velocidade v, né? Então vai ser esse gama menos beta gama 00 menos beta gama gama 0000100001, certo? E você vai descobrir, né, que essa é a resposta. Vocês têm que chegar nisso. Dá umas continhas aí, porque tem que fazer a transformação. Lembra que o mi e o ni tem que variar de 0 até 3, né? Então dá uma continha aí, mas garanto para você que você vai chegar na resposta. Legal? Então tá, pessoal. Eu acho que já falei demais, né? E a gente viu bastante coisa de novo, tá? Eu acho que a próxima aula vai ser um pouquinho mais curta, o que é bom pra gente. Legal? Então na próxima aula eu vou finalizar, na verdade, esse pedaço aqui, tá? E depois eu quero já entrar com transformações relativísticas já para a onda eletromagnética, para o campo eletromagnético, que fica uma coisa bem mais interessante. Mas eu acho que a gente já viu uma boa parte da relatividade aqui. E agora a gente conhece a notação, né? Então a gente sabe como é a notação de quadrivetores e como operar quadrivetores no espaço-tempo de Minkowski. Isso vai facilitar muito a nossa vida e vai fazer com que a gente possa compreender muito melhor como descrever energia e momento relativísticos. Legal? Então tá, pessoal. Até a próxima aula. E se você ainda não assistiu às últimas aulas, volta nas aulas anteriores, tá? Baixem o material do meu site. Se inscrevam no canal, porque eu sempre vou estar postando material lá. E é isso. Se tiverem perguntas, me mandem um e-mail. Legal? Falou, pessoal. Até mais. Tchau!